Olá, tudo bem com você? Eu me chamo Pedro, sou psicólogo e hoje eu vim conversar um pouquinho com você sobre o que nós podemos aprender sobre comunicação não violenta, que é algo que é realmente muito importante, que vai te ajudar a gerenciar muitos dos conflitos que você tiver na vida se você prestar atenção nesse vídeo. Então, se você quiser aprender um pouco mais, fica aqui comigo nesse vídeo que eu vou te ensinar. Bom, uma coisa que é muito importante de entender é que quando nós temos as nossas necessidades, seja físicas ou emocionais satisfeitas, nós geralmente experimentamos muitos sentimentos positivos, como otimismo, felicidade, nós ficamos radiantes, nós estamos realmente alegres quando isso acontece. Mas o contrário também é verdadeiro. Quando as nossas necessidades elas não são satisfeitas, nós geralmente experimentamos sentimentos bem ruins e desagradáveis, como tristeza, raiva, frustração, angústia, solidão, porque muitas vezes nós não conseguimos ter todas as nossas necessidades atendidas e faz parte. Então, você entender que conflitos, por exemplo, eles só existem porque são geralmente situações de troca de necessidades que não são atendidas. Então, uma pessoa tem uma necessidade, a outra tem outra necessidade, e ao invés delas tentarem chegar a um denominador comum, elas começam a brigar e tornam esse conflito uma quebra de braço. Então você tem que entender que, independente do contexto da sua vida, seja um conflito familiar, um conflito no trabalho, um conflito amoroso, um conflito de qualquer natureza, é sempre porque as pessoas elas não estão conseguindo chegar a um denominador comum sobre necessidades. E se você não entender isso, vai ser muito difícil de você aprender a gerenciar os seus conflitos. Porque se você entende que você tem necessidades e que as suas necessidades não só estão sendo satisfeitas e o outro também tem as necessidades dele e provavelmente não estão sendo satisfeitas e por isso vocês estão brigando, vai ser muito difícil de você resolver o conflito. Mas a partir do momento que você entende que todo e qualquer conflito, ou toda e qualquer guerra é sobre troca de necessidades que não estão sendo satisfeitas, vai ser muito mais fácil de você conseguir lidar com essa situação. Você pode estar se perguntando, bom, então, onde está o problema? Geralmente o problema está quando um tenta impor a sua necessidade sobre a necessidade do outro. Então, imagina um casal e um tenta impor a necessidade dele como se a necessidade dele fosse mais importante do que a dela, e isso acaba gerando uma quebra de braço e começa a desencadear muitos conflitos no relacionamento, justamente porque eles não conseguem chegar a um denominador comum. E aí é muito complicado, por exemplo, quando um dos parceiros entende que só a necessidade do outro é importante. Então, por exemplo, você tenta impor o tempo inteiro as suas necessidades e não se importa com a necessidade da sua parceira. Então ela vai começar a falar, não, se a minha necessidade não é importante, a sua também não é. E aí você começa a ser visto como alguém egoísta, porque você quer que as suas necessidades sejam satisfeitas, mas a necessidade do outro não importa, não faz diferença. Então começa a ser muito difícil de você gerenciar ou ter um relacionamento de qualidade diante dessas circunstâncias. E aí que entra a terapia, justamente para te ajudar a entender quais são as suas necessidades, porque nós não somos ensinados a aprender como expressar as nossas, as nossas necessidades corretamente. Nós falamos sobre tudo, menos sobre as nossas necessidades, porque muitas vezes nós nem sabemos quais são as nossas necessidades. Então, como é que nós vamos expressar adequadamente as nossas necessidades? Muitas vezes as nossas necessidades elas estão escondidas por trás de discursos que quando você vai dissecar aquele discurso, você entende, existe uma necessidade de segurança, de igualdade, de respeito aqui atrás. Então, por trás de toda essa mensagem existe alguma coisa, uma necessidade básica. Porque a verdade é que todos nós, independente da sua cultura, todos nós temos as mesmas necessidades físicas e as mesmas necessidades psicológicas. Então nós precisamos de comida, de água, de dormir, de ter um sono de qualidade, ao mesmo tempo que nós precisamos de respeito, de afeto, de admiração, de igualdade. Todos nós queremos todos esses ter essas necessidades preenchidas. Só que é muito difícil de você conseguir preencher todas essas necessidades se nem você sabe quais são suas necessidades que não estão sendo satisfeitas. Até mesmo quando as pessoas procuram terapia, elas procuram porque alguma necessidade delas não está sendo satisfeita. Então a pessoa ela não consegue enxergar qual a necessidade, mas a partir do momento que ela entende, olha,
acho que essa necessidade aqui que não está sendo satisfeita. Vamos apertar esse botãozinho aqui para ver se funciona, para ver se esse carro começa a andar, e aí você percebe, olha, realmente era essa necessidade, agora sim eu consigo lidar. Então, quando você percebe que todo relacionamento ele passa por uma troca de necessidades e que o egoísmo é basicamente você se importar apenas com as suas necessidades, sem levar em conta as do seu parceiro ou da sua parceira, vai ser muito mais fácil. Porque muitas vezes as pessoas tentam hierarquizar. Ah, não, as minhas necessidades são mais importantes que a sua. Ah, porque a sua necessidade, você só pensa em sexo. E como se isso fosse inferior, como se a necessidade do seu parceiro fosse inferior porque ele tem uma necessidade sexual maior do que a sua, ou ele inferioriza a sua necessidade de afeto, de atenção, fala, não, você só quer ficar grudada. Imagine se você começa a falar isso pro seu parceiro, não, você só pensa em sexo, e ele vira para você e fala, você só pensa em afeto, você só pensa em passar tempo juntos, ah, isso é grudento, isso é chato. Então você começa a ver que vocês precisam chegar a um denominador comum para que o relacionamento comece a funcionar. A partir do momento que você entende quais são as suas necessidades, fica mais fácil de você expressar. Porque você sabe que você precisa, por exemplo, de tempo de qualidade junto com o seu parceiro, isso é uma necessidade sua. Então, ao invés de você ficar com indiretinhas, falando, ah, você fica pouco tempo em casa, ah, você não gosta mais de mim, o que você deveria dizer é, eu preciso de tempo de qualidade. E ao invés de você falar, criticá-lo quando seu parceiro ou sua parceira fica no celular e não quer assistir algo com você porque tá ocupado fazendo alguma coisa que não deveria na sua cabeça, ao invés de você pensar no que ele não deveria fazer, porque quando nós falamos, ah, ele não deveria ter uma lista gigantesca, não deveria deixar a toalha jogada no chão, não deveria deixar a cueca espalhada pela casa, a meia, então não deveria ter um monte de coisa, mas a partir do momento que você fala o que você quer, o que ele deveria fazer, o que ela deveria fazer, fica muito mais fácil, porque você limita a pessoa a uma ação que você espera que ela faça para que vocês possam negociar. Então, ao invés de dizer, ah, você não deveria ficar no celular, você poderia muito bem falar, você deveria passar tempo comigo. E dizer, o que você acha da gente assistir um filme juntos, irmos ao cinema sexta-feira? Ou o que você acha da gente sair para jantar? Então você começa a falar para o outro aquilo que você espera e não fica esperando que a pessoa tenha uma bola de cristal para adivinhar aquilo que ela espera de você. Isso vai reduzir muitos conflitos. E obviamente você tem também entender que a outra pessoa tem necessidades e que muitas vezes ela não consegue expressar adequadamente as necessidades dela e que você precisa entender qual a necessidade daquela pessoa, de respeito, de afeto, de carinho, qual a necessidade que não está sendo preenchida, pelo que vocês estão sempre discutindo, qual conflito de vocês esconde alguma necessidade que não está sendo satisfeita. E se você conseguir perceber por trás da mensagem o que realmente a outra pessoa quer dizer, qual a necessidade dela não está sendo preenchida, vai ser muito mais fácil de você conseguir construir um relacionamento melhor, independente da natureza desse relacionamento. Bom, se você gostou desse vídeo, diz aqui abaixo o que você achou. Para mais vídeos como esse, se inscreva no canal, ative as notificações. E se quiser fazer terapia comigo, link aqui embaixo. Aguardo você.